Olá, querido, seja muito bem-vindo. Você está no Revelando Cristo, meu nome é Marcos Alves. Eu quero te mostrar nesse vídeo como pregar a poderosa palavra de Deus de uma maneira simples e fácil. É interessante, você precisa assistir até o final, não perca nenhum ponto, pois nesse ano de 2023, Jesus conta com você para que você pregue a poderosa palavra de Deus. Está preparado? Se não, se prepare, porque o melhor de Deus começa agora. Primeiro passo fundamental que você precisa ter para pregar a palavra de Deus é crer em Jesus Cristo, acreditar na sua palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar, quando você lê a passagem de que Jesus andou sobre as águas, ter fé e crer que ele andou de verdade sobre as águas. Porque se você não tiver crença em Jesus, você não acreditar em quem você está pregando, em quem você está representando, quanto mais aqueles que vão te ouvir. Se você tiver dúvida do que você está falando, você vai transmitir essa dúvida ao público, às pessoas que vão estar te ouvindo. O Espírito Santo, ele quer te usar de uma maneira poderosa, mas primeiro, você precisa acreditar em Jesus. Você precisa conhecê-lo. Como? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, querido, você não consegue desenvolver o seu ministério. Você não consegue ir para frente. Você precisa abrir ela. Você precisa meditar nos textos que estão nela. Absorver de uma maneira poderosa. É importante. E detalhe, se você não tem uma palavra de estudo, uma Bíblia de estudo, se você não tem aquelas que tem explicações no rodapé, pega o teu celular, ou pega o computador ou o laptop, na hora que você estiver lendo e a sua Bíblia for de difícil interpretação, você abre o Google e pesquisa as palavras. Por exemplo, eu tive dificuldade em entender o que significava jactância. Quando eu fui procurar no dicionário, no Google, estava falando de exaltação. Jactância era exaltação. Então você entende, porque o texto falava assim: não convém a vós essa sua jactância. Eu falo, como assim? O que é isso, jactância? Fui lá no Google, abri, o que significa jactância? E ele explicou que é exaltação. Então, não convém para vós essa sua exaltação. Ou seja, fica mais fácil de você entender. Eu vou fazer um outro vídeo aqui das melhores Bíblias para você poder entender a palavra de Deus, tá? Mas esse é o primeiro passo que você precisa compreender. Crer no Senhor Jesus Cristo. O segundo passo, que é muito importante para você ministrar a poderosa palavra de Deus e que poucos fazem, é jejum. Você precisa jejuar. Jejum, queridos, é a mortificação do corpo. Eu tenho vídeos relacionados aqui sobre jejum, vou estar deixando no final do vídeo, tá? Depois desse vídeo você dá uma olhada lá, é muito importante, é muito fácil, uma maneira simples e fácil de jejuar. Jejum é você mortificar o teu corpo, ou seja, é você negar as suas necessidades carnais para se entregar às necessidades de Cristo. Você está abrindo portas para que o Espírito Santo te use com mais poder, com mais graça. Então você precisa jejuar. O jejum é como se fosse uma água sendo regada sobre as flores. O jejum é o que move os céus e a terra. Amado, é poderoso. É como se você tivesse não somente vestido da palavra, mas revestido da graça do Espírito Santo. É tremendo, porque se você ler a palavra, acreditar e jejuar em prol aquela mensagem que você vai pregar, ou para que o poder de Deus se manifeste na igreja, ou para você mesmo estar santificado na presença de Deus, Deus, ele se faz presente de uma maneira maravilhosa e poderosa. O Espírito Santo, ao tempo que você está falando, o Espírito Santo se encarrega de tocar os corações, de fazer o povo sentir a presença de Deus. A presença de Deus invade o lugar de uma tal maneira que, se você jejuais e aí crer no Senhor Jesus poderosamente, você não consegue nem terminar a mensagem de tanto poder de Deus. É preciso essa entrega. E isso é muito importante para você que quer pregar a poderosa palavra de Deus. Terceiro passo, que é muito importante e é essencial para você, além de você crer no Senhor Jesus, fazer a leitura da palavra, jejuar pela sua mensagem ou pela sua vida espiritual, você precisa pegar aquele texto que você está lendo, depois ler o contexto, que é muito importante. Você precisa ler o contexto, o que acontece antes de chegar àquele ponto que te chamou a atenção.
tirar um versículo dali específico, leia a história, que é um exemplo, Jesus ressuscitando a Lázaro. Você precisa ler o contexto do que aconteceu antes, para você ter uma introdução, presta atenção, para você ter uma introdução da palavra. Depois da introdução entregue, você tem que tirar o texto, o tema, aliás, o versículo, você tira o versículo ali, que é o momento, vamos pegar ali, que Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Eu quero usar esse versículo para trazer a minha mensagem. Então eu vou ler o contexto, e esse contexto eu vou usar na introdução, tá bom? Depois do contexto, trazendo o povo para a história, você vai pegar pontos importantes antes da ressurreição de Lázaro, que vai destacar, vai chamar a atenção do povo. Você vai trazer Cristo, você vai revelar Cristo para o povo. O que acontece antes da ressurreição? Marta vai até Jesus, fala que se o Senhor não estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Aí Jesus fala para ela crer. Aí você pode pegar esse ponto, querido, você tem que crer no Senhor Jesus, pois Marta ela cria, só que ela não tinha capacidade de crer, até o ponto de ele ressuscitar naquele momento. Você pode trazer outro tema ali, o impossível pode acontecer, porque 4 dias morto, para pensar, 4 dias morto, como é que eu vou chegar agora num funeral, né? Ou chegar ali no cemitério, a pessoa já está morta há 4 dias, eu vou falar, sai daí, e a pessoa vai sair? Não é uma coisa meio impossível? Então você pode tirar outro elemento importante antes da ressurreição. Você pode tirar até 3 elementos importantes, que vai ser o cerne da mensagem, o conteúdo principal da mensagem. E depois disso, você aplica no povo. Como é que eu aplico a mensagem? É o momento do texto que você leu, que Jesus chama Lázaro para fora. E ali você aplica, dizendo que o povo, Deus está chamando o povo para fora, Deus está ressuscitando o povo. E de fato, o que eu estou falando para você, que já é uma ministração, o que eu sinto já, a presença do Espírito Santo, falando que Deus está ressuscitando a tua vida. Isso é poderoso, isso é tremendo. E não somente isso que eu estou te trazendo, que é a introdução, a leitura da palavra, você tirar 3 elementos importantes e aplicar a palavra no final para a pessoa, trazendo para ela que Deus está chamando o nome dela, que Deus está tirando ela para fora desse túmulo, e ali você pode representar o túmulo que está acabando com a vida dela, o túmulo de tristezas. Eu estou dando exemplos aqui para você entender quanta coisa importante você pode tirar e aplicar na palavra. E tudo isso, amado, lendo, porque o Espírito fala que quando você lê, no momento que for preciso, Deus vai encher a tua boca e vai te fazer lembrar o que precisa ser falado. Você pode pegar e montar um esboço, introdução daquele tema, depois 3 pontos importantes. Na introdução você pode contar uma história, um fato da tua vida, algo que agregue àquela introdução do texto. E os 3 elementos importantes, a mesma coisa, mas trazendo, ressaltando para fora aquilo que Deus quer falar para o povo. E no final você aplica, você chama a pessoa para ação, você chama a pessoa para Cristo. Como? Trazendo a revelação. Porque às vezes Deus te dá uma revelação naquele ponto, mas você precisa fazer a montagem daquilo tudo. Jesus mesmo, ele pregava a maioria das vezes por parábolas. Ele trazia uma ilustração, ele trazia uma parábola e ali ele aplicava a vontade de Deus, o que Deus queria falar para o povo. E através do jejum que você fez, através da leitura, Deus pode fazer milagres, Deus pode salvar almas, Deus pode fazer coisas tremendas. Marcos, e a finalização? Finalização, você pode chamar alguém na igreja que louva para terminar e você orando. Você pode chamar o público para orar, para que Deus venha ressuscitar. E até mesmo se você tem o dom de revelação, depois nós vamos falar nos vídeos mais para frente, Deus te usar na revelação no final para alguém específico, ou para as pessoas que Deus te mostrar. E assim, a sua mensagem fica poderosa, fica tremenda e maravilhosa. Mas antes de tudo isso, você precisa estar salvo em Cristo Jesus. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Não, você tem que estar salvo em Cristo Jesus. Porque você sendo salvo, você terá poder para salvar outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Veja os vídeos que eu estou deixando aqui no final. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo de novo. Escute cada ponto, que é muito importante. Isso é só o começo. Tem mais coisas boas chegando por aí. E eu quero que você se inscreva, porque aqui teremos a revelação de Cristo para a sua vida. E saiba que o objetivo do Espírito Santo é salvar você.